Por que a Espanha é 70% vazia? Esta é a Espanha, com mais de 47 milhões de pessoas em uma economia de mais de 1,2 trilhão de dólares. A Espanha é a 14ª maior economia do mundo e um dos países mais ricos e desenvolvidos. Fique conosco até o final para você entender por que um país tão desenvolvido é tão vazio. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A economia espanhola é apenas um pouco menor que a da Rússia, que é um país com 3 vezes mais pessoas e muito mais terra. Apesar de ser apenas um país de tamanho médio, a Espanha tem o segundo maior comprimento de linhas ferroviárias de alta velocidade do mundo, ficando atrás apenas da China. A quantidade total é insana. Significa que, apesar de ter apenas o mesmo tamanho da Califórnia, a Espanha tem mais de 5 vezes a quantidade de linhas ferroviárias de alta velocidade que a totalidade dos Estados Unidos combinados. Portanto, é incrivelmente fácil viajar rapidamente entre todos os principais centros populacionais da Espanha. Mas aqui está a parte estranha. Para a Europa, a Espanha é um país grande. Tem quase 4 vezes o tamanho da Inglaterra e mesmo assim a Inglaterra tem 9 milhões de pessoas a mais do que a Espanha. A densidade populacional na Inglaterra é mais de 4 vezes e meia a densidade de pessoas que vivem na Espanha, e a grande razão é porque há muito terreno vazio na Espanha. Entre Madrid no centro e as grandes cidades nas costas, onde todas aquelas linhas ferroviárias de alta velocidade se conectam, a terra está praticamente vazia de pessoas, em quase todos os lugares, formando essa estranha população vazia em todo o interior do país. Há, portanto, a Espanha povoada e desenvolvida que todos conhecemos como as cidades de Barcelona, Madrid ou Valência, e há a parte vazia e subdesenvolvida da Espanha, que a maioria de nós desconhecemos. E a diferença de população e área entre estes dois lados da Espanha são genuinamente enormes e potencialmente catastróficas para todo o país. 90% da população espanhola, mais de 42 milhões de pessoas, vivem em apenas 30% do território total do país, agrupados em torno das grandes cidades. Isso significa que apenas 10% da população espanhola, cerca de 4,7 milhões de pessoas, vivem dentro dos restantes 70% da área total do país. Elas moldam a densidade populacional desta chamada parte vazia da Espanha, que ocupa 70% da terra. Tem cerca de 18 pessoas apenas por quilômetro quadrado em média, o que não se compara com nenhum outro lugar da Europa Ocidental. Fazendo uma comparação, é praticamente a mesma densidade de pessoas na Noruega ou no estado americano do Kansas. Mas existem certas áreas dentro da Espanha vazia que é ainda mais vazia do que outras. Uma dessas áreas é aqui, a região de Serrania Celtibérica, que se estende pelas províncias internas da Espanha. Esta área não é pequena. É aproximadamente do mesmo tamanho que o estado americano da Virgínia Ocidental ou a República da Irlanda. E embora esses territórios tenham populações de 1,8 milhão e 5 milhões de pessoas respectivamente, a Serrania Celtibérica tem pouco mais de 503 mil habitantes. Há apenas 4 localidades em toda esta região com uma população superior a 20 mil pessoas. E como resultado, a densidade populacional média em toda a região é de cerca de 8 pessoas por quilômetro quadrado apenas, no mesmo nível do estado americano do Novo México, o que torna a Serrania Celtibérica a segunda região mais escassamente povoada de toda a União Europeia, com menos pessoas por quilômetro quadrado do que a Rússia Europeia ou o Planalto Escocês. A área é tão remota em comparação com o resto da Europa Ocidental que para 3 em cada 4 aldeias e vilas dentro dela leva-se mais de 45 minutos de carro apenas para chegar à cidade mais próxima. Uma grande parte da razão pela qual esta área específica é tão desprovida de pessoas é por causa do sistema ibérico.
uma cordilheira de altitude média que atravessa o centro da Espanha e a Serrania Celtibérica. Portanto, a geografia íngreme, a altitude média elevada e a dispersão resultante na área estão entre várias das explicações naturais para o relativo subdesenvolvimento da Serrania Celtibérica. Isso é ainda mais acentuado pelo fato de que, num raio de apenas 100 km, partindo das montanhas do sistema ibérico, você encontrará os grandes centros populacionais de Madrid, Valência, Zaragoza e Bilbao, e estas estão longe de ser as únicas montanhas que limitam a expansão dos povoados dentro do país. Há também as montanhas cantábricas no noroeste, os Pirineus ao longo da fronteira com a França, o sistema central que corta diretamente o meio da Espanha e o sistema bético, que corta o sudeste da Espanha. É um país muito montanhoso e, como resultado, tem a segunda maior elevação média dos países da União Europeia, ficando atrás apenas da Áustria, que é amplamente coberta pelos Alpes. Mas as montanhas por si só não explicam toda a história. Áustria e Suíça são muito mais montanhosas do que a Espanha e, em média, no entanto, ambas são substancialmente mais densamente povoadas. Muitas das outras razões pelas quais o interior espanhol é relativamente vazio são por causa de uma longa história de tragédias e políticas governamentais centralizadas ao longo do tempo. Nos últimos 50 anos, as regiões rurais da Espanha perderam 28% de sua população, e a história que explica isso começa na década de 1930, com a ascensão ao poder de Francisco Franco. A Guerra Civil Espanhola foi travada entre os republicanos de esquerda e os nacionalistas de direita por 3 anos entre 1936 e 1939, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, e a violência foi devastadora, deixando cerca de 500 mil de pessoas mortas em todo o país. Franco saiu vitorioso e estabeleceu uma ditadura de estilo fascista na Espanha, intimamente ligada aos seus aliados da era da Guerra Civil da Alemanha nazista e da Itália fascista, embora ele tenha mantido a Europa oficialmente neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Como resultado, sua ditadura sobreviveu à guerra e a Espanha continuou a funcionar efetivamente como um Estado autoritário de direita por décadas até sua morte. 30 anos depois, em 1975, e por causa dessa era, a Espanha permaneceu uma espécie de Estado pária internacional, relativamente isolada durante muito tempo. A Espanha não aderiu às Nações Unidas até 1955. E não aderiu à Comunidade Econômica Europeia, precursora da União Europeia, até 1986, décadas depois de ter sido inicialmente formada. Os partidos políticos independentes e os sindicatos no país durante a ditadura foram banidos, e o país inicialmente seguiu uma política econômica de autarquia, com o objetivo de se tornar completamente autossuficiente. Após a ampla destruição em larga escala na Guerra Civil, a economia da Espanha permaneceu estagnada por décadas. Essa situação gerou um grande êxodo na Espanha de pessoas que entraram em conflito com o regime ou que estavam passando por dificuldades econômicas. E como resultado, a Espanha experimentou décadas de emigração líquida para fora do país durante a era do pós-guerra. Mas a verdadeira queda da área rural começou em 1959, depois que Franco introduziu o Plano de Estabelecimento. Foram reformas de livre comércio e industriais que transformaram completamente a economia espanhola anteriormente arcaica e estagnada, quase da noite para o dia. Enormes investimentos estrangeiros chegaram e áreas industriais ao redor do País Basco, na costa norte de Barcelona e Madrid, explodiram com empregos e oportunidades de desenvolvimento que atraíram milhões de jovens espanhóis ansiosos de toda a zona rural, que gradualmente ficaram para trás e foram negligenciadas. Para contextualizar o ritmo da industrialização em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial,
toda a Espanha tinha apenas 72 mil carros particulares. Apenas 20 anos depois, em 1966, havia bem mais que 1 milhão de carros no país. A Espanha de repente se tornou a segunda economia que mais cresce em todo o mundo durante a década de 1960, ficando atrás apenas do Japão. A Espanha experimentou uma imigração massiva em larga escala do exterior pela primeira vez em sua história. Hoje em dia, mais de 15% da população espanhola nasceu no exterior, a maioria dos quais nasceram fora da Europa, em grande parte das próprias ex-colônias da Espanha na América Latina. Isso faz da Espanha o quarto país com mais imigrantes da Europa e o 10º maior do mundo. E novamente, a grande maioria deles se estabeleceram dentro das áreas industrializadas limitadas onde há mais oportunidades. Por essa razão, em todo o século XX, de 1900 ao ano 2000, a população da Espanha praticamente dobrou, apesar de 11 das 50 províncias, principalmente as rurais da Espanha, terem visto um declínio absoluto em suas populações gerais. Apesar disso, a população da Espanha quase não cresceu ao longo da última década, entre 2011 e 2021. A população do país cresceu apenas 0,12%. Foi a década de menor crescimento registrado na Espanha desde que os registros começaram. Muito disso se deve à taxa de natalidade incrivelmente baixa na Espanha, que muitos demógrafos atribuem à falta substancial na Espanha de qualquer política séria de apoio familiar. De todos os países da Europa Ocidental, a Espanha gasta o menor valor em apoio familiar, limitado em apenas 0,5% do PIB. Para colocar em perspectiva, uma família espanhola precisaria ter 57 filhos para experimentar o mesmo nível de apoio financeiro que uma família com apenas 3 filhos receberia em Luxemburgo. Esses são todos os fatores que contribuíram para o longo esvaziamento da parte rural da Espanha ao longo de décadas. Tudo isso é apenas um ciclo vicioso e o Estado espanhol aparentemente fez muito pouco para reverter essa tendência geral ao longo das décadas. E, portanto, é assim que chegamos a esse ponto agora, em que 90% da população da Espanha vive em apenas 30% da terra, enquanto os restantes 10% dispersos vivem dentro dos 70% da terra. E a única maneira da Espanha resolver o problema no futuro é, inevitavelmente, através dos investimentos no desenvolvimento da região, tornando-a realmente atraente para que se queira viver lá mais uma vez. E felizmente para você, temos uma ótima oportunidade de investimento, onde você não gastará nenhum centavo. Você gostaria de fazer uma renda extra na internet ou até mesmo viver de internet? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link de um curso totalmente gratuito e completo, que vai te ensinar todo passo a passo e sem enrolação de como conseguir uma renda na internet. É um conteúdo completíssimo, que poderia muito bem ser vendido por um valor considerável e eu estou te entregando hoje de graça, porém não sei até quando ficará gratuito, então corra e já garanta o seu, não paga nada. Investir de forma inteligente é a chave mais simples para construir um futuro seguro para todos. Se esse conteúdo foi interessante para você, deixe o seu like e se inscreva para continuar a receber vídeos como esse. Me despeço aqui, meu muito obrigado e vejo você na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.